Em meio às terras do interior da Bahia, no município de São Felipe, nasce um rio que guarda memórias, sustenta vidas e atravessa gerações. Rio Caraís. Suas águas surgem silenciosas entre as comunidades do Camargo, Jacarandá, Bom Gosto e Queimadas. Tímidas, mas cheias de propósito. Logo adiante, na Vila Caraípe, o homem toca seu curso, represando suas águas, mas jamais sua essência. O Caraís segue seu caminho como quem conta uma história antiga, serpenteando entre o Chaves e Paudalho, cruzando estradas como a BA-496 e abraçando comunidades como o Terrão e o Morrinho. No Genipapo, ele ganha força, recebe o Rio Pilões e o Riacho das Oliveiras. Cresce, se impõe, segue vivo. Mais adiante, nas proximidades do Alambique, acolhe o Riacho Criachite, reunindo forças para continuar sua jornada. Cruza a BR-242, resiste ao tempo, às mudanças e ao avanço humano. Segue pela região da Boa Vista e, próximo à região da Ilhota, recebe as águas do rio Sapatuí, fortalecendo ainda mais seu curso. A partir daí, continua desenhando o território e marcando o limite entre o município São Felipe e Dom Macedo Costa. Mas o rio Caraís não carrega apenas água, carrega história. Suas águas já moveram sonhos e sustentaram antigos engenhos, como o Engenho Medrado e o Engenho Caraípe. Hoje restam ruínas, mas a memória ainda vive em suas margens. Seguindo seu destino, o rio recebe mais um importante afluente, o Riacho do Melo, nas proximidades da Ponte do Jacarandá, somando forças antes de sua etapa final. Mas nem tudo é permanência. A mata ciliar foi reduzida, os defensivos agrícolas avançaram, e o rio sente. Ainda assim, a vida resiste. Piranhas, acarás, piaus, camarões e até lontras revelam que ainda há esperança. E assim, o rio Caraís segue seu destino, até desaguar no grandioso rio Jaguaripe. Mais que um rio, ele é memória, resistência e vida correndo no tempo. Preservar o Caraís é preservar a história de um povo. Olá pessoal, estamos diretamente aqui do Jacarandá, próximo ao Camargo, uma das nascentes do rio Caraí, e aqui a gente vai acompanhando ela, onde ela vai desaguar na principal e vai acompanhar esse rio, vamos descendo aqui, ele corta o município de São Felipe. Apresentar aqui para vocês onde tudo começou e onde tudo vai se originalizar. Após você apresentar para vocês o das nascentes, que deságua aqui no rio Caraís, a sua nascente também vem de lá para cá, também deságua aqui. Nesse trecho, bem aqui onde eu estou, há um tempo atrás as pessoas pescavam, mulheres lavavam roupas, é o chamado Rio do Fato também, né? Os açougueiros aqui lavavam os fatos para o açougue. E é a continuidade do rio e vai desaguar lá para frente mais. Eu estou apresentando para vocês aqui, bem próximo mesmo, a nascente dele, onde tudo começou. E esse trecho aqui conhecido como Rio do Fato. Boa tarde a todos, estou falando aqui do povoado Genipapo, do bairro Malagueta, aonde tem uma fonte que tem uma grande vazão. Ela tem uma caixa que tem a bomba que abastece algumas casas e o excedente fica aqui, ó, e sai e deságua no rio Caraís. Então é um dos nascentes que tem e faz o volume de água do rio Caraís crescer. Então é importante preservar e aquarando o bete, a mata nativa, para poder essa joia que é uma beleza natural nunca acabar. Estou aqui no rio Caraís, aonde o rio Pilões se encontra com o rio Caraís, e após a ponte
tem um encontro do rio Oliveira com o rio Caraís, aonde essa água do riacho Oliveira, que tem uma fonte, uma nascente, abastece a população do Jenipapo já há séculos, desde o tempo do nosso bisavó, que consome essa água, que vem alimentando. Agora é preciso ter mais cuidado com o rio, porque a pecuária desordenada, dá para ver, ó, no leito dele aqui, realmente está assoreado, sem floresta nativa. Então é preciso ter mais esse cuidado, que é um rio que alimentou por muitos séculos a população aqui do Jenipapo e redondeza, através da pesca do peixe piau, do camarão piaçava, do pitu, da traíra, do acará, entre outros pescados que as pessoas pegavam desse rio. E também a Mata Atlântica, que eu ainda participei de algumas derrubas no tempo de criança, espécies nobres da Mata Atlântica, como a jiquitiara, maçaranduba e entre outras aves que foram derrubadas, e que tem ainda alguns pés que pode ser multiplicado, plantada semente para poder reflorestar, que são coisas nativas da região, que é um rio sagrado para a população de São Felipe. Ele dá um abraço na cidade como o Cupioba pela margem direita de São Felipe e o Caraís pela esquerda. Então ele se encontra no rio Jaguaripe, praticamente um próximo do outro, que é uma benção para a nossa cidade. Estou aqui no rio Caraí, aqui onde ele divide duas localidades, localidade do Jenipapo e Pouso Alegre. Aqui temos a ponte que divide essas duas localidades, e esse rio, ele é de extrema importância para o município. Ele, há tempos atrás, ele teve muita importância na questão de atender a necessidade dos moradores da região, não só daqui de São Felipe, como de outras regiões, como Dom Macedo Costa. Ele vem delimitando o município e chega a um ponto que ele começa a dividir. E seu limite do município, à direita aqui, descendo sentido a correnteza do rio, nós temos o município de Dom Macedo Costa e o município de São Felipe, o qual é dividido por esse rio. Ele é um rio que hoje você vê que a vazão dele não é tão grande como há tempos atrás. Isso devido ao processo de desmatamento, assoreamento dos seus leitos, que vem ocasionando esse problema de redução no fluxo de água que passa no canal do rio. Ele é um rio que vem se alimentando de vários afluentes, como tem aqui à minha esquerda o afluente do rio Pilões, e dando continuidade à sua trajetória, recebendo outros afluentes, como o rio Sapatuí, outros e outros, e riachos, como o Riacho do Melo, né? Até chegando à sua foz, que é o encontro com o rio Jaguaripe. Nós temos, como cidadãos, a obrigação de estar cuidando desse bem tão precioso que são os rios, e que traz uma preciosidade tão grande, capaz de nos dar a vida. Se tratando de água, é um bem público de valor econômico agregado, onde nós temos que termos consciência na sua preservação para garantir às futuras gerações que estão por vir, garantir rios de qualidade, água de qualidade, e que venha a suprir a necessidade de todo ser humano, não só ser humano como os animais como um todo, e que possa servir por várias e várias gerações. O rio Criachite, que tem a nomenclatura indígena de Água da Vida, ele é encontrado um pouco lá mais à frente com o Rio das Pedras. O rio Criachite, por sua vez, ele teve um papel fundamental na fazenda Engenho Medrado. Logo um pouco ali do lado existia uma roda d'água que gerava energia e fornecia toda a água onde era o antigo
Engenho Medrado, e a antiga casa, uma das casas imponentes. Na questão socioeconômica, esse rio teve uma participação muito importante na fabricação da cachaça, na fabricação do próprio melaço ou melado, seja lá a nomenclatura que se deu e que se é fabricado até hoje. Infelizmente, o rio Criachite, com o decorrer da urbanização do município de São Felipe, ele foi acometido por dejetos esses que são despejados e, infelizmente, prejudicando toda essa fonte hídrica, um afluente de suma importância, e é algo a ser revisto na questão de preservação para se manter aquilo que tanto ajudou a sociedade dentro de matar fome, tirar da pesca até os dias atuais. Bom, pessoal, nós estamos aqui exatamente na Ponte da Ilhota, ao lado, margeando a Mata da Angolinha. A Mata da Angolinha, que é o nome de nomenclatura indígena, traduzindo do tupi para o nosso português, tem de significância linear, curvatura, respícios ainda de nossa Mata Atlântica, que em sua totalidade abrangia quase a área, uma extensão absurda. Infelizmente, com o desmatamento, a mata foi reduzindo, a Mata da Angolinha. E o rio Caraís, que até poucos dias atrás, com essas enchentes, passou pela ponte. Costumeiramente acontece isso. O rio Caraís, eu gosto sempre de estar salientando e dando o contexto da origem, a origem indígena, a origem do papel cultural e até mesmo econômico. Era um rio que as pessoas vinham fazer pescas, e naquela época, nas décadas de 1940, 1930, fala que as pessoas pescavam para ir para o comércio de São Felipe vender esses peixes que eram sinônimo da riqueza, da grandiosidade que o rio fazia, essa importância, esse papel de coalizão. O rio Caraís, ele entronca com o rio Jaguaripe. O rio Jaguaripe, que deságua no mar, já vai diretamente para o mar. E esse rio passa por diversas cidades, o rio Jaguaripe. E com essa cheia, inclusive, atingiu até algumas cidades, como por exemplo Nazaré das Farinhas, mais atípica do tempo. Temos o rio Caraís hoje, que ele sofre, infelizmente, pela falta das nascentes que geram riachos para gerar os rios. Com o fim das nascentes, os rios e riachos passaram a ser temporários, rios intermitentes, ou seja, não permanentes. Quando chega no período de seca, nós infelizmente não vemos essa quantidade de água. Essa quantidade de água é da chuva. A preservação é o caminho. Temos ainda muito que fazer por esse rio que tanto fez e faz por nós, essa fonte hídrica maravilhosa. E aí, gente, beleza? Estamos aqui no rio Caraís, esse rio que no passado, né? Na minha adolescência, a gente vivia muito aqui, de cima e embaixo, da ponte de lá de cima da pista até aqui, divisa com a Ilhota.
onde esse rio faz divisa aqui com Ilhota e Boa Vista. E hoje eu volto aqui, sempre estou por aqui, mas hoje a gente vê, está até com um volume, bom, mas devido à chuvarada que deu. Mas esse rio, antigamente, de inverno a verão, ele tinha um grande volume de água. E no verão a cidade toda descia para tomar banho aqui nesse rio. Tinha aqui na ponte, tinha o Poço de Chico Velho, chamava Poço Chico Velho, e era muita gente, era diversão antigamente. Infelizmente, o desmatamento, a devastação e a poluição acabou destruindo o nosso rio. E também era uma fonte de, podemos dizer, de alimentação na questão dos peixes que se tinha nesse rio, com várias variedades de peixe. Não vou dizer que hoje ainda não tenha, né? Mas tinha camarão, muito camarão, pitu, tantos outros tipos de peixe, piau, muito piau mesmo, acará, acari, muito peixe, que hoje, possa até que tenha, mas hoje, a minha recomendação é que ninguém entre nem para tomar banho mais nesse rio. É um rio que está super poluído, muito poluído, devido também às redes de esgotos que se joga dentro, né? Devido também àquele lixão que foi implantado lá em cima, um crime muito bárbaro, e a gente lamenta o grau de poluição que esse rio Caraís hoje se encontra, que a minha recomendação é que ninguém entre para tomar banho, nem para pescar, porque a única coisa que você vai ter muito aqui dentro dele é doenças, verminoses, tipo extosomose, também uma ameba, né? E tantos outros tipos de verminoses que se encontram nele devido a essa poluição. Então, esse rio hoje, ele precisa urgentemente primeiro, reflorestar suas margens. Infelizmente, o lado da Boa Vista foi desmatado de baixo em cima, crime muito bárbaro na época, que precisa estar se revendo para poder estar tentando trazer a vida dele de volta e cuidar também da questão dos esgotos que se joga dentro, para tentar desfogar um grande rio, 2 rios que cobrem São Felipe, que é o Rio Copioba e o Rio Caraís, todos os dois super poluídos. Então a gente fica triste, eu fico triste quando na adolescência que a gente passava aqui, tomava banho. Eu lembro que o paredão era tão alto e o poço era tão fundo, mesmo no verão, que a gente vinha, dava salto mortal, caía de cabeça, mergulhava ali. Hoje, se for fazer isso, só se for no tempo de cheia, de muita chuva. E se você fizer, a água te carrega. No tempo de verão, acabou. Por quê? Com a destruição das árvores, com o desmatamento, olha o que acontece. O paredão quebra, o gado, né, toma conta, aí vai quebrando para dentro do rio e acaba o rio se estreitando. Aquele lugar que era poço é tomado pela terra, pela lama, já não tem mais poço. Olá pessoal, estamos aqui no Encontro das Águas, nós estamos filmando Caraís e Jaguaripe. Então é o seguinte, eu vou contar a história de Caraís. Caraís foi um rio muito bom de peixe, ainda continua tendo peixe, tem camarão, tem pitu, tem pairi, tem acará, tem traíra, tem piau, tem caranguejo nesse rio. Então é o seguinte, nós estamos aqui para mostrar ao pessoal que esse rio ainda é vivo ainda, precisa acordar, reflorestar a beira do rio. Tem gente que a mais do rio ainda existe riqueza. Capivara hoje está fazendo sucesso no rio. Lontra, ninguém mata lontra hoje, mas tem lontra no rio ainda, viu?
Então é o seguinte, bora procurar proteger o meio ambiente, viu? Os peixes que tem muito peixe ainda, mas vamos trabalhar para nós proteger e criar mais alternativa. Então, o tipo de peixe que nós temos aqui hoje, piau, acará, traíra, pairi, jundiá, lampreia, viu? Ainda tem cambotá, caranguejozinho de brejo, ainda tem ainda, camarão ainda se encontra, então vamos proteger, bora trabalhar para nós proteger, viu? A proteção é boa, viu? Gente, é um rio bom de peixe, já pesquei muito, hoje não está tendo a quantidade de peixe que tinha, mas existia muito peixe nesse rio, muito camarão para você pescar, existia um peixe chamado cavaleiro, um camarão, que hoje não tem, mas esse rio é muito bom, mas acabou os peixes através de quê? Muito produto químico por batendo nas mangas, então destruiu o rio. Então é o seguinte, vamos voltar a refazer tudo, que eu gosto de pescar nesse rio, através do engenho de Eliso que tinha ali, engenho a cana, foi um engenho muito bom. A estrada que seguia para Rio Fundo, antigo Rio Fundo, viajava muita gente carregando açúcar, cana, farinha, porco. Então, gente, vamos reconstruir isso, bora acordar, bora revivar o rio, que nós estamos aqui para isso, para proteger o meio ambiente, não é nós destruir. A história de Caraís é uma história muito prolongada. Então é o seguinte, quem quiser pode acordar para vir ver esse rio, que esse rio é uma maravilha, esse rio precisa de apoio. Então é o seguinte, o meio ambiente vai trabalhar para replantar esse rio todo, reflorestar a beira do rio, gente. Vamos cuidar do rio, porque o rio é o nascente, a água é para tudo, gente. Então vamos acordar, vamos trabalhar para proteger esse rio, a proteção ambiental. Então vamos aqui para ajudar, não destruir. Acorda, meu povo. Antigamente tinha mais peixe, existia o pitu. Pitu, gente, olha, acabou, mas ainda existe ainda pouquinho, mas ainda existe. Piaçaba, camarão muito bom, ainda existe ainda. Então vamos proteger o meio ambiente, trabalhar nesse ponto de proteger. Bora ajudar o município, viu? Nós estamos aqui para ajudar, vamos trabalhar.